em você. Obrigado por um glória a Deus, um amém, metade de um aleluia. A bênção não está nas coisas, a bênção está em você. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as coisas, em ti. Então a bênção está sobre você e não nas coisas. As coisas, elas, irmãos, têm o privilégio de, estar na administração daqueles que são abençoados. Amém? Sua casa, seu carro, suas finanças, sua família, tudo isso, irmãos, é uma evidência da bênção que há em você, e não são essas coisas que te tornam abençoados. Amém? Creia nisso, receba da parte de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque 3, a partir do verso 2. Vamos ler só o verso 2. Abacuque 3, verso 2. Aleluia. O Senhor está aqui, amém? Então fique à vontade para dar glória, honra, louvor, adoração a Ele. Não seja um espectador, amém, irmãos? Você não veio assistir um culto, você veio prestar um culto. Nós não viemos aqui para simplesmente receber, mas viemos aqui como sacerdotes para oferecer ao Senhor. E se a gente não entende esse princípio, a gente sai daqui reclamando do culto, reclamando da pregação, reclamando do louvor, reclamando do ambiente, porque a gente chega querendo receber sem a disposição de oferecer ao Senhor. Então seja aquele que oferta, que oferece ao Senhor. Ofereça seu coração. Abacuque 3, 2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Mais uma vez, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Espírito Santo, nós te damos liberdade neste lugar. Te damos liberdade, Senhor Deus, para fluir conforme o teu querer aqui, Senhor. Que a tua unção, a presença do Senhor venha transbordando sobre nós, Pai. Deus, desvendando corações, Pai. Quebrando todo o jugo, Pai. Estabelecendo, Deus, alicerce firme, Senhor, por meio da tua palavra. Eu repreendo todo espírito de crítica, de medo, todo espírito de dispersão, e declaro mentes cativas ao Senhor, meu Deus. Pessoas que estejam com seus corações sensíveis, famintos por Ti, que possamos experimentar a manifestação da Tua glória neste lugar, Senhor. Eu te peço, Pai, que enquanto eu estiver aqui pregando a Tua palavra, o Senhor possa se mover na igreja, Senhor, com curas, sinais, prodígios e maravilhas, para que todos saibam que o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Quanto a mim, te peço que eu continue escondido na fenda da rocha, escondido em Ti, porque é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Abacuque foi um profeta na velha aliança, um homem levantado por Deus para trazer uma palavra de alinhamento ao povo. E sobretudo aqui a gente vê Abacuque, irmão, sendo usado por Deus para clamar por um avivamento, por um reavivar, um fogo sobre o povo. Porque avivamento, ele não é um movimento. Avivamento não é um mover de evangelismo. Avivamento não é cura e milagres. Um poderoso avivamento tem todas essas coisas. Um poderoso avivamento, irmãos, produz em nosso meio transformação, milagres, poder de Deus. Porém, essas coisas não são necessariamente um avivamento. Avivamento não é batizar pessoas. Avivamento, sabe, irmãos, é algo que Deus move com a igreja. Avivamento, sabe, irmãos, não são coisas que produzem ela. Não são, sabe, irmãos, ideias que nós carregamos que definem avivamento. Avivamento é quando Deus move a sua igreja. E todo avivamento, obrigado, Joel, ele vem para
transicionar o povo de um ambiente, de um momento de caos, de incertezas, um momento um momento crítico. O avivamento vem como uma resposta de Deus para levantar o seu povo. É Deus tratando com o seu povo. Avivamento, irmãos, não é só o êxtase de um culto, de um mover em um momento. Avivamento é Deus tratando com o seu povo, é Deus ressuscitando o seu povo. Porque a própria palavra avivamento, ela traz esse sentido de ressurreição, de levantar, de vida aos mortos, de fogo no meio do seu povo. E quando Abacuque aqui ele está clamando, Deus aviva o teu povo, é porque havia uma insatisfação do Senhor para com a nação. E Abacuque, como um profeta e um intercessor, ele está aqui dizendo: Senhor, eu ouvi tua palavra e temi, aviva a tua obra, levanta o teu povo, sabe, reacende a chama nos corações, faz-nos, Senhor Deus, andar nessa terra como ministros queimando pela tua presença, Senhor, uma igreja fervorosa, amém? Então, avivamento é Deus agindo na igreja, avivamento é obra de Deus com a igreja. Avivamento, irmãos, é o despertamento do povo de Deus por meio da sua presença, é quando nós somos visitados por Ele, é quando somos tocados por Ele, é quando, irmãos, nossas estruturas, sabe, irmãos, se desmoronam diante da majestade de Deus, é quando nossa paixão, nosso amor por Jesus de fato se revela, porque até um avivamento, irmãos, nós oferecemos e nós nos relacionamos com Deus de forma muito mediana. Nós aprendemos a depender de alguém para nos apresentar no Santo dos Santos. Como o povo de Israel dependia de Moisés e não quiseram entrar num propósito de Deus, que era se preparar para que naquele dia específico eles pudessem apresentar diante de Deus e a presença de Deus vir sobre eles. Mas qual foi a resposta? Vai, Moisés, tu e falas com o Senhor, e depois vem e nos transmite as palavras do Senhor. E a gente vai entender, irmãos, que todas as vezes que em cada geração houve um momento de caos, um momento em que a igreja estava longe do seu propósito, Deus ouviu o clamor de alguém. E então Deus veio reavivar, Deus veio reacender a chama, Deus veio despertar um povo que Ele gerou no fogo. Você não foi gerado fraco, você foi gerado no poder do Espírito. Você não foi gerado, irmãos, de qualquer jeito. Você não foi proposto por Jesus como igreja de qualquer maneira. Você foi inserido em um propósito do reino, cheio do Espírito Santo. Amém? Então, avivamento é ressurreição, é fervor espiritual. Irmãos, avivamento não depende de uma música que você gosta. Avivamento não depende, irmãos, de uma palavra que te anime. Avivamento, irmãos, depende de um coração que ama Jesus, que é sedento por Jesus e que diz: vem, Senhor, aviva a tua obra em mim, aviva a tua obra no meio do teu povo. Deus reacende a chama, aviva. Deus vem nos fazer sermos fervorosos novamente, porque somente uma igreja fervorosa, somente um coração fervoroso, irmãos, vai permanecer de pé. Somente um coração fervoroso vai ser preservado. E eu vou te provar nessa noite. A palavra de Deus diz lá em Isaías, no capítulo 44, verso 3, o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O avivamento, ele não necessariamente, sabe, irmãos, virá se nós já estivermos em avivamento. O avivamento só vem porque nós precisamos ser reacendidos, reavivados. Entenda uma coisa, irmãos, às vezes nós questionamos a Deus certos momentos da nossa vida e até a nossa intensidade na vida espiritual, porque de alguma forma nós comprometemos esse ambiente de relacionamento com Deus. E esse ambiente de relacionamento com Deus é o seu espírito, porque é nele que Deus fala, é no seu espírito em que o Espírito Santo está sentado e falando. Porém, ao seu redor
existe uma muralha que precisa estar erguida, de pé, firme, que é a sua alma. Todas as vezes que a sua alma está em ruínas, o seu espírito, ele é abalado. O seu fervor é comprometido. E então tentamos encontrar a resposta desse caos espiritual, do que porque nós não estamos buscando como antes, do que porque nós não estamos orando como antes, porque as situações ao meu redor não estão favorecendo o meu crescimento espiritual. Tentamos olhar se é a pregação do pastor, se é o louvor que não está encantado aquela canção que tanto te anima, se de repente, irmãos, é algo do lado de fora que está faltando. Mas na verdade é porque o seu espírito está, irmãos, subjugado, em um momento de dor, em um momento de angústia, em um momento onde as emoções te governam, e então você não consegue alimentar a chama dentro de você, e o fervor vai o quê? Se esfriando. E uma igreja que perde o fervor, irmãos, ela se torna vulnerável. O que trouxe a igreja do Senhor até os dias de hoje foi um fervor por parte daqueles que receberam a missão. A igreja do primeiro século, irmãos, enfrentou perseguição, enfrentou leões em coliseus, enfrentou decretos de morte, mas em nada dessas coisas parou a igreja, porque nada pode parar a igreja fervorosa, nada pode parar o povo, irmãos, que é incendiado por Deus, nada pode parar alguém que queima por Jesus. Nós precisamos, irmãos, resgatar o fervor. Eu não falo apenas, irmãos, é muito bom, continuem, da glória muito alto na igreja, irmãos, da aleluia, esse é um ambiente de liberdade, amém? Mas nós precisamos carregar essa intensidade no nosso dia a dia, para que quando as situações tentarem dizer para você que você não pode, o fervor dentro de você vai dizer, glória ao Senhor, louvado seja o Senhor, porque nada irá roubar essa certeza daqueles que têm um coração fervoroso. Mas aqueles que estão, irmãos, cabisbaixos, estão aqueles irmãos negligentes na busca, qualquer coisa, qualquer vento é suficiente para paralisar ele, para estacionar. Você lembra do passado, de experiências que teve com o Senhor, até deseja revivê-las, porém as suas práticas da busca por esse mover já não são mais os mesmos. Nós precisamos entender que se um avivamento não vier sobre o povo de Deus, sobre a minha, sobre a sua vida, você não vai permanecer de pé. Se o avivamento não vier, irmãos, nossos filhos, que estão sendo sediados pela rede social, pelo TikTok, pelas modinhas, não vão permanecer de pé. Se o avivamento não vier, nós vamos falhar na missão como igreja dessa geração. Se nós, irmãos, não atrairmos este fogo, nós vamos falhar. Nossos filhos vão sofrer as consequências de um povo que negligenciou o fogo do Espírito. Por isso, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito Santo. Não permita esse fogo se extinguir dentro de você. Entenda uma coisa, igreja: você não depende de uma bênção para ser cheio do fogo. Você não depende de uma resposta positiva para ser cheio do Espírito Santo. As evidências que muitas vezes procuramos para, irmãos, crer que Deus está conosco, irmãos, elas não são, irmãos, o que de fato Deus quer estabelecer em você para isso. Se as coisas estão indo bem, significa que Deus está comigo. Mas se não está bem, significa que Deus não está contigo. Se fosse assim, Deus não estaria com Paulo, com Pedro, com João, que foram diversas vezes presos, açoitados, perseguidos. Irmãos, se a bênção fosse, irmãos, simplesmente tudo o que sinalizasse a presença de Deus, irmãos, então a igreja do primeiro século, ela não teria cumprido o seu papel, porque foi o período de maior perseguição que houve. Mas eles avançaram. Agora minha pergunta para você é: por que você não está avançando?
Porque a sua vida espiritual não está, irmãos, ganhando amplitude, profundidade em Deus, a ponto de você andar nas ruas da sua cidade, andar, irmãos, nos cômodos da sua casa, e a presença de Deus está contigo, de você ninguém roubar o teu sono, ninguém roubar a tua paz, ninguém tirar, irmãos, a esperança de você, porque está faltando fogo aí. Você está sendo consumido pelas coisas do mundo, pelo desespero, pela ansiedade, pela angústia, talvez pela falta ou pelos excessos. Porque esse fogo estranho, porque essa ação que nós somos, irmãos, todos os dias severamente atacados, nos consome, nos rouba o ânimo, nos drena a energia, é ou não é? Caminhar em um cenário, irmãos, de tanta injustiça, de incertezas, aonde vemos uma nação depositando a sua expectativa em um homem, em um partido, quando deveríamos entender que a resposta para o Brasil não vem de Brasília, vem do secreto, dos homens e mulheres de joelhos, da igreja fervorosa, da igreja, irmãos, que tem a palavra de Deus como seu fundamento, a igreja, irmãos, que é levantada no Espírito para dizer: eis que diz o Senhor. Precisamos voltar a ser essa igreja fervorosa. Esse avivamento será a resposta de Deus para o caos, para a dor e para, irmãos, todo o pecado que temos visto hoje, irmãos, se proliferando cada vez mais. Há uma apostasia em nossos dias. Eu vi um dado alarmante esses dias. Antes da pandemia, existiam cerca de 4 milhões de desigrejados, pessoas que não congregam, que apenas simpatizam com o Evangelho, mas não congregam. Hoje, são 22 milhões de pessoas. E o que isso representa? O que isso mostra? Isso mostra, irmãos, uma apostasia em nossos dias. As pessoas perderam o caminho da presença. Como estão ouvindo isso aqui? Só que nessa tarde eu estava sentado ali, irmãos, meditando e preparando essa mensagem. O Espírito Santo veio muito forte ao meu coração. Eu quero reavivar a minha igreja. Eu quero levantar um povo fervoroso. Deus tem pressa, amém? Deus tem urgência nisso. E o que a gente vai aprender nessa noite aqui, somente um avivamento, irmãos, vai assegurar as próximas gerações de pé. E só existe um canal capaz de atrair esse avivamento. Só existe um meio de atrair esse avivamento. Você sabe qual é? A igreja. A igreja. Somente a igreja pode atrair esse avivamento. Somente a igreja pode produzir esta realidade. Mudar realidades, irmãos. Trazer de novo sobre a nossa geração temor. Porque as pessoas perderam o temor de Deus. As pessoas, irmãos, elas perderam a consciência de um Deus. Eu me lembro que na minha infância, eu ouvia sempre assim: olha, não faz isso não, que Deus castiga. Embora era um ensino errado, produzir medo para com a pessoa de Deus, se ver por trás disso um certo temor. Olha, respeito. Olha, Deus. Nós tínhamos aquela reverência. As pessoas tinham uma certa prudência em certas coisas que apontavam para a Bíblia, para as coisas religiosas e sagradas. Hoje, nós vemos um desrespeito generalizado. A gente vê, irmãos, o espírito do anticristo trazendo e cauterizando o entendimento das pessoas para não mais prestarem a Deus reverência, mesmo não sendo crente. Olha que eu nem crente era. Eu lembro que meus pais, minha mãe principalmente, ela sempre tinha essa linguagem em casa, e olha que nem crente éramos. Mas havia, irmãos, princípios que
traziam pelo menos uma sensação, uma consciência. Olha, Deus está vendo. Olha, Deus está na coisa. Olha, Deus castiga. E hoje as pessoas perderam essa consciência de um Deus que é real, de um Deus que está aqui agora, de um Deus, irmãos, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, de um Deus que virá sobre as nuvens buscar a sua noiva, de um Deus que não brinca, de um Deus, irmãos, que é real e verdadeiro e poderoso. Quem é que revela esse Deus para a geração? É uma igreja fervorosa. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que em muitos momentos, no livro de Atos principalmente, você vai ver os discípulos sendo perseguidos. E é interessante e muito intrigante ver a reação deles em alguns cenários. Como Pedro, por exemplo, é preso porque estava pregando o evangelho, encarcerado numa prisão, cercado por guardas, mas ainda assim estava ali, irmãos, com expectativa de continuar o que havia iniciado, e o Espírito Santo vai, envia o anjo lá, o anjo liberta ele da prisão. No dia seguinte estava Pedro o quê? Pregando a palavra. Os sacerdotes, os oficiais, o governo ali se reuniu para dar um fim ao que Pedro estava fazendo. Aí de repente se levanta um homem chamado Gamaliel, e ele diz assim: ei, irmãos, dêem-me atenção aqui. O que esses homens estão fazendo é em nome do Deus que eles creem. Vocês se lembram de Teudas, que movimentou multidões, mas tudo aquilo que ele ensinava morreu com ele. Lembra de aquele outro que também trouxe uma filosofia, muitos acreditavam, multidões o seguiam, mas sua filosofia morreu com eles. Assim eu digo que se esses homens, se o que eles estão fazendo não é da parte de Deus, vai morrer. Mas se é da parte de Deus, nada do que façamos vai impedir o crescimento. Irmão, se você é movido pelo Senhor, se você é um ministro cheio do Espírito, nada do que o inimigo possa tentar vai impedir o teu avanço. Precisamos voltar a ser essa igreja que revela o Deus a quem servimos, irmãos. A igreja fervorosa. Paulo dizia que enquanto ele pregava, ele não se propunha apenas a ministrar palavra de sabedoria, de agradar corações. Ele falava: mas eu vou no poder do Espírito. Porque enquanto ele pregava, Deus agia. Enquanto Deus agia, o povo falava assim: há Deus neste lugar. Mas quem é responsável por isso? Diga eu. A igreja foi chamada para revelar o Senhor. Então o fervor espiritual, irmãos, é o que nos manterá de pé diante de um mundo em apostasia, em caos. Foi o fervor da igreja que a preservou da perseguição. Foi o fervor da igreja que a preservou dos seus piores dias. Foi o fervor da igreja que fez o evangelho chegar até você. Foi o fervor de um povo, irmãos, que abraçou o amor e a glória de Deus. E, irmãos, fez com que isso permanecesse. Amém? E eu quero ensinar a vocês nessa noite alguns passos para restaurar o fervor no seu coração. Ou talvez dar início a um avivamento na sua vida. Quantos desejam isso? Como Isaías falou, Deus vai liberar, mas é água sobre os sedentos. Quem não tem sede, não precisa, não vai receber. É para quem quer. Amém? É para quem quer. Todos precisamos, mas é para quem quer. Ele fala, nós lemos aqui Isaías: porque derramarei água sobre os sedentos e rio sobre a terra seca, sobre aqueles que desejam, que pedem, que oram pelo mover do Senhor. E para te ensinar alguns passos, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo de número 3, versos 1 ao 5. Enquanto você abre, o pano de fundo dessa história aqui é que Moisés foi um homem que Deus
prometeu para ser o libertador de Israel, enquanto Israel estava no cativeiro no Egito. Moisés, ele nasceu, ele foi criado por Faraó. Moisés, ele não cresceu com a mente de escravo, e sim com a mente de livre. Ele entendia que sobre ele havia um propósito. Ele tentou se antecipar a esse propósito, fazendo do seu jeito, matando o egípcio, tentando ali preservar e proteger o seu povo. Mas no dia seguinte ele se depara com uma acusação, com algo que se revelou acerca do seu ato no dia anterior, produziu nele medo. Ele fugiu do Egito, e depois de 40 anos, já tendo aqui 80, porque isso aconteceu aos 40 anos de sua vida, e com 80 anos, nós vamos começar aqui o verso 1 de Êxodo 3, dizendo assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Então vamos aprender aqui algumas coisas neste exemplo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é a tipologia bíblica acerca da sarça. A sarça era uma espécie de arbusto, de uma árvore de médio porte. A gente vai ver na Bíblia vários momentos em que Deus ele vai usar uma linguagem figurativa para apresentar uma árvore e apontar para o homem. Como, por exemplo, Salmo capítulo 1 vai dizer que bem-aventurado é o homem, né, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele fala, este é como árvore plantada às margens do rio. O que a gente está vendo aqui na Velha Aliança é uma manifestação de uma intenção de Deus para com o seu povo. Moisés está vendo uma árvore de médio porte, uma sarça em chamas, coberta por fogo. Só que o que chamou a atenção de Moisés não era o fato de aquela árvore, de aquele arbusto estar em chamas. O que chamou a atenção de Moisés foi o fato de que, embora aquela árvore estava em chamas, ela não se deteriorava, ela não se consumia. A árvore, de alguma forma, era preservada no meio do fogo. Quem já pegou a visão aí? Quem já pegou a revelação? A árvore não queimava. A árvore, irmãos, ela não tinha nem fumaça, irmãos. Suas folhas não se queimavam, seus troncos, seus galhos não secavam. Ela permanecia intacta. Por que Moisés se aproximou para ver aquele fenômeno? Por que Moisés, irmão, se aproximou para ver o que estava acontecendo? Porque Moisés, irmão, se deparava com aquela espécie de cena todo o tempo. No deserto, altas temperaturas, arbustos secos normalmente queimam por conta do calor. Então talvez Moisés visse aquilo diariamente, mas naquele dia Moisés viu algo diferente. Moisés viu que aquela árvore não estava se comportando, irmãos, no meio do fogo do mesmo jeito que as outras que ele via. Ele então parou para pensar assim: uau, que impressionante isso. Se é impressionante, é porque é algo além do natural, do que estava acostumado a ver. Então ele se aproxima. E ao se aproximar, ele percebe: uau, ela está em chamas, mas ela não está sendo consumida. Que poderoso isso. Então eu quero te ensinar alguns passos aqui, dentro dessa visão. O autor de Hebreus vai dizer que a velha aliança é sombra dos bens vindouros. Então existe uma aplicação para nós, essa palavra para os nossos dias. Quantos desejam, irmãos, ser como a sarça ardendo? A primeira coisa que nós precisamos reconhecer, se queremos ser avivados. Quantos querem ser avivados? Quantos querem, irmãos, ser cheios do fogo do Espírito? A primeira coisa que nós precisamos reconhecer, se queremos ser avivados, é que nós não estamos avivados. Estamos frios. Não estou falando de pecado, não estou falando de
abandonar a fé, eu estou falando de frieza. Eu estou falando, irmãos, de estarmos numa rotina religiosa, onde nossos olhos já não estão mais molhados, os nossos joelhos não estão mais dobrados, os nossos corações não estão mais quebrantados na presença do Senhor. Cumprimos um ritual semanal, de ir a um culto, de participar de um GF, mas não temos mais, irmãos, empreendido tempo de qualidade para buscar o Senhor. Isso é frieza. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, nós vamos ver Deus tendo algo contra uma igreja. E o que Deus tem contra aquela igreja é: abandonaste o teu primeiro amor. Deus revela uma igreja ativa. Deus revela uma igreja, irmãos, que trabalha. Deus revela uma igreja, irmãos, que tem certos resultados. Mas Ele diz: mas eu tenho uma coisa contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Deus não está tratando com desviado. Deus está tratando com homens com igreja fria. Deus não está tratando com o mundo, com o ímpio. Deus está tratando com os seus filhos que um dia estavam fervorosos, mas que por conta da rotina da vida se tornaram frios, se tornaram ineficientes, se tornaram vulneráveis. Seus muros ruíram e são afetados por qualquer coisa. Uma palavra, um olhar, um não, já é o suficiente para subjugar homens e mulheres que foram gerados no fogo do Espírito Santo. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é reconhecer que nós precisamos dele. O primeiro passo é quebrantamento. A Bíblia diz que Deus não resiste ao humilde. Deus, Ele dá graça ao humilde. Mas sabe o que Deus faz com o soberbo? Deus se opõe. Deus resiste ao soberbo. Aqueles que já se acham no topo, já se acham suficientes, já se acham crentes demais, já se acham, sabe, espirituais demais. Então, já que você não precisa, você não recebe, porque a água é para os sedentos. O primeiro passo é reconhecer: eu preciso mais de Deus. Esses dias um dos nossos líderes da equipe do Fire, ele compartilhou algo num grupo falando sobre um incômodo no seu coração de não estar mais intenso como antes. E parece que aquilo revela fraqueza. Reconhecer a nossa falha não revela fraqueza, revela fome, revela força de alguém que entende que seu lugar não é prostrado, seu lugar é de mãos erguidas ao Senhor. Reconhecer, irmãos, entenda, não se sinta, não se permita, sabe, ser muitas vezes julgado por isso, mas não aceite a condição que você está. Não aceite, irmão, sabe, estar experimentando sempre algo porque alguém vem de fora e coloca a mão sobre a sua cabeça. Há um lugar onde Deus nos chama todos os dias: entra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Este lugar é para todos nós, irmãos. Então a primeira coisa é: reconheça que você precisa dele. Isaías foi um profeta que Deus usou, irmãos, mas depois que ele reconheceu quem ele era e que ele se permitiu para uma transformação em Deus, Isaías se tornou um dos maiores profetas do Velho Testamento. Se não o maior pelo menos o maior que profetizou sobre Jesus foi Isaías. Mas até no capítulo 6, Isaías estava apontando e trazendo juízo sobre a terra. Mas no capítulo 6, verso 1, ele vai dizer: mas no ano em que meus muros caíram, no ano em que minha bola baixou, no ano em que a minha altivez, sabe, foi atacada, eu reconheci algo. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As volas das suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam, dizendo: santo, santo é o Senhor. E eu disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas a minha face viu o Senhor. Isaías reconheceu a condição que ele de fato estava. E então o Senhor enviou um anjo que pegou com a tenaz a brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías e disse: foi curado o teu pecado. Você foi curado do seu pecado, Isaías.
Deus vai curar você de toda inconstância nessa noite, amém? Deus vai curar você de todo medo, de toda, sabe, irmãos, insatisfação. Deus vai curar você para você viver um tempo novo na busca por Ele. Quando nós, irmãos, reconhecemos isso, a nossa frieza, Moisés estava lá, irmãos, 40 anos, pensa aí, frustrado, 40 anos, nenhuma rotina de cuidar de ovelha. Já estava há 40 anos fedendo a ovelha. Mas naquele momento em que ele viu aquele arbusto queimar, ele viu algo diferente, ele se aproximou. E sabe, irmãos, quando a gente reconhece, quando a gente entende que, e de fato dá o braço a torcer de que só Ele é a nossa fonte, só Ele é a nossa esperança, o nosso anseio, o desejo, o primeiro pensamento ao acordar, o último pensamento ao dormir, irmãos. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O Senhor te encontra. O Senhor te aviva. Exatamente. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, pois os olhos do Senhor, lá em 2 Crônicas 16:9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Senhor, eu tenho estado frio. Quantas vezes, irmãos, eu já orei assim a Deus? Não tenho nenhum tipo de dificuldade de dizer e reconhecer. Se há algo que nós não podemos perder é a humildade. Quantas vezes, irmãos, eu falei assim, Senhor, eu não tenho te buscado como antes, eu não tenho sido tão intenso como sempre fui, me perdoa, reacende a chama, reaviva a tua obra em mim. Irmãos, e quantas vezes, irmãos, eu senti, eu experimentei, sabe, o reavivar de Deus na minha vida. São 20 anos, sabe, de busca ao Senhor. São 20 anos, irmãos, de situações que tentam nos paralisar. São 20 anos, sabe, de ações do inimigo tentando, sabe, nos amedrontar, nos sentir pequenos. São 20 anos lutando contra tudo aquilo pelo qual Jesus, irmãos, gerou para a minha vida. Somos humanos, somos sensíveis às situações ao nosso redor. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, em tudo somos perseguidos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Paulo fala de uma ação externa que de fato a nossa humanidade sente, mas ele fala que existe um lugar em nós que podemos suportar, ser preservados, porque ele diz ainda que meu homem exterior se corrompa, contudo meu homem interior se renova. Porque existe, irmãos, uma receita para ser preservado. Qual é a receita? Diga: queimar. A sarça queimava, mas não se consumia. A sarça estava no mesmo ambiente das demais sarças. A sarça estava no mesmo solo das demais sarças. A sarça estava no mesmo deserto das demais sarças, mas só ela queimava e não se consumia. Você está no mesmo mundo que jaz no maligno. Jesus disse isso. Só que neste mundo, você é uma sarça em que Deus quer derramar do seu fogo para te preservar. Para preservar você. Não importa, irmãos, o que está do lado de fora. Importa é o que te reveste. Então, Deus, Ele vai encontrar você. Se o seu coração deseja isso, irmão. Se você veio hoje com expectativa em Jesus. Se você está, irmão, sendo encorajado por essa palavra a viver um novo Pentecoste em sua vida, Deus vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Deus vai te encontrar na tua angústia. Deus vai te encontrar na tua dor. Deus vai te encontrar no teu caos. Deus vai te encontrar na tua casa. E Ele vai te levar a um novo Pentecoste na sua vida. Nós somos forjados, irmãos, no sacrifício, no fogo do Senhor. Sabe, nós fomos gerados em Cristo,
na cruz do Calvário. Ele foi o sacrifício. A cruz, ela era a lenha. Cristo era o sacrifício. E sabe o que foi que Deus mandou naquele dia? Fogo. Talvez não visível aos olhos, porque naquele instante que ele entregou o seu espírito ao Pai, ele estava gerando uma noiva, uma igreja. João declara lá no capítulo 1, verso 12: pois todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando o soldado feriu do lado direito e saiu água e sangue, aquele sinal profético era: nasceu, a bolsa rompeu e a igreja nasceu. Nasceu no fogo, nasceu na presença de Jesus. Você foi chamado, irmãos, para viver, caminhar no fogo que vai preservar você. Tá difícil? Fala para o seu irmão: tá difícil. Tá na luta? Tá ferrenhando. Irmão, se a gente parasse aqui para tentar saber o que está passando aí, irmão, a gente ia chorar. Sim ou não? Cada um com seus dilemas, seus processos, suas dores. Cada um, irmãos, com suas guerras. É ou não é? Mas entenda, estamos no mesmo deserto, estamos no mesmo clima. Mas se você for cheio do fogo, você vai permanecer de pé. Você vai ser preservado. Você vai continuar. Você vai, irmãos, continuar. Então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Então, irmãos, quando ele vem para te tornar justiça. Ele vem, irmãos, não para te levantar o teu nome. Ele não vem, irmãos, para, sabe, irmãos, alisar tua cabeça e coitadinho. Entenda uma coisa. Se tem uma coisa, irmão, que tem me incomodado muito nos últimos dias, é o seguinte: você chega na internet, está lá alguém falando da sua dor, do seu processo. As pessoas estão atraindo outras por conta dos seus dilemas. Eu não quero aqui ser insensível à dor de ninguém. Mas entenda, não são as nossas feridas que revelam Jesus. São as feridas dele que nos revelam. As suas mãos foram cravadas com pregos maiores, cerca de 12, 15 centímetros, que cravaram em suas mãos. Os seus pés estão feridos, estão marcados das feridas que ele foi ferido na cruz por nós. O seu lado, então, não são as nossas feridas, não é o coitadismo que apresenta o Senhor, que é poderoso e forte, não é nosso vitimismo, irmãos, é o fogo de Deus. Porque em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Aleluia! Aplauda o Senhor. Porque não é morte, não é vida, nem anjos, nem principados, não são coisas do presente, nem do porvir, não são poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura que será capaz de me separar, de me consumir, de me destruir. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente, irmãos, quem está com o fogo do Senhor sobre a sua vida vai permanecer de pé. Somente o fogo vai te manter de pé. Agora, por que Deus, irmãos, deu aquela experiência a Moisés através da sarça? Por que Deus usou aquela sarça para levar Moisés àquela experiência? Se ele poderia ter feito de outras formas. Deus poderia ter chegado 40 anos antes, no dia que aquele egípcio se levantou para
atacar Moisés dizendo: ei, eu vi o que você fez ontem, vai fazer o mesmo com nós, com a gente? Deus poderia ter chegado naquele cenário ali agora e dizer: ei, não fale assim do meu servo em que eu chamei. Deus poderia, irmãos, chegar talvez antes do fato em que Moisés matou o egípcio. Mas Deus chegou em um momento crucial, de uma forma específica. Deus estava apresentando a Moisés uma intenção, um modelo do que aguardava ele. Naquele momento Moisés estava como? Triste, frustrado. Pense aí. Ele cresce com uma mensagem: você será o libertador do Egito. Você é o cara que Deus levantou. Ele te livrou da morte das crianças lá no passado, quando o faraó mandou matar todas as crianças. No dia em que ele viu o hebreu sendo injustiçado, ele falou assim: não será agora, não será acaso agora o momento em que eu livrarei o meu povo? E aí de repente, toda aquela expectativa acontece o quê? Se rui, se desmorona, e Moisés foge. Irmãos, pense a alma desse homem que fugiu do lugar onde deveria ser libertador. Pensa comigo aí. Pensa quando você está numa saia justa em alguma situação e você foge do ambiente. Você sai dali o quê? Com aquela angústia, né? Você sai assim meio que, sabe, com aquela pendência ali te martelando, te importunando. Imagina Moisés, 40 anos. Só que quando Deus se apresenta para Moisés, Deus está mostrando um futuro para Moisés. Deus está ali no presente, mostrando o quê? Futuro. Aquela ação, aquele mover profético, irmãos, falava sobre Moisés e falava sobre a obra de Deus no futuro. E eu vou te provar agora. Moisés estava desanimado, cabisbaixo, depressivo. Ele estava, irmãos, de fato ali, sabe, precisando de um renovo, de um avivamento. Moisés precisava ser reavivado. Moisés, irmãos, precisava ser, sabe, fervoroso novamente. Deus estava apresentando a Moisés a intenção, um modelo do que eu aguardava. Aquela sarça representava de forma profética o que Deus tinha para ele. Um povo que é fervoroso é um povo que até queima, mas não é consumido. Moisés, ele começou agora a remir o seu passado. Ele foi levado por Deus, embora estivesse ali seguro, ele foi levado por Deus para o Egito. Presta atenção nisso. Chegando no Egito, Moisés agora tinha o desafio, irmãos, de olhar na cara de todos que ele havia fugido. Do atual faraó, do seu povo que tinha expectativa nele. E agora Moisés volta, irmãos, para um cenário aonde os gatilhos da sua alma iriam, irmãos, disparar doidado. Imagina aí passar numa rua, no lugar onde você foi chamado a você não matou o egípcio. Imagina entrar na casa de Faraó, do lugar onde ele viveu a sua vida toda, 40 anos, e fugiu de lá, e agora volta. Moisés agora, irmãos, estava sendo desafiado a continuar algo. Só que o Moisés que chegou no Egito não era mais o mesmo Moisés que fugiu do Egito. A pessoa que vai sair daqui hoje não será a mesma que entrou aqui hoje. Porque o Senhor vai te encontrar aqui. Moisés entrou naquele lugar, irmãos, e ele começou a agir no braço do Senhor. Quando você lê a história de Moisés no livro de Êxodo, a história da sarça aconteceu no capítulo 3. 30 capítulos depois, eu não sei exatamente quanto tempo, mas 30 capítulos depois, a gente vai ler a Bíblia dizendo o seguinte: Deus falando, que quando Moisés
o povo de Israel, eles paravam em um lugar, Moisés pegava, armava uma tenda, chamada tenda do encontro. Ele armava a tenda de forma estratégica, a tenda ficava no meio, onde as tribos se reuniam. Aí Moisés, irmãos, depois da tenda pronta, Moisés pegava, saia da sua tenda, descia e ia. O povo começava a sair de suas tendas e ficar em pé na porta de suas tendas, olhando Moisés. Moisés ia andando. E Moisés entrava na tenda do encontro. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, o povo via uma nuvem descer. A glória de Deus envolvia aquele ambiente. E Moisés passava lá horas na presença do Senhor. Quando Moisés saía da tenda, o povo ficava olhando Moisés, irmão, saindo da tenda. Diferente. O Moisés que sua face brilhava da glória de Deus. Um Moisés que diante de 10 pragas e diante de 10 imposições e oposições do Egito e dos seus feiticeiros, permaneceu. O Moisés que, mesmo sendo perseguido por um exército de egípcios, disse ao povo: marche. O Moisés, irmãos, que agora Deus vai dizer no capítulo 33: eu falo com Moisés como um amigo fala com o outro. Moisés não é mais aquele homem que estava lá frustrado, sendo consumido pelo medo, pela culpa, pelo passado. O Moisés que estava sendo queimado pelas opressões do que viveu na sua vida. Não, agora ele é um Moisés em que está sendo preservado com a minha presença. E sabe, irmãos, o que é mais tremendo é que um Moisés que entrava na tenda e que a nuvem descia, era um Moisés ainda inconformado com isso. Era um Moisés, irmãos, que ainda, irmãos, estava inconformado com isso. Porque quando Deus falou assim: Moisés, o povo está com o coração duro, Moisés. O povo me resiste, Moisés. O povo é de dura cerviz, ou seja, um povo de coração petrificado, endurecido, resistente, desobediente. Então, Moisés, eu vou fazer o seguinte, por misericórdia, eu vou enviar o meu anjo diante de vocês, mas eu não vou com vocês. E Moisés vai bradar: Senhor, é o seguinte, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Sabe, irmãos, Moisés era aquela sarça que estava plantada no deserto, assim como aquela que ele viu. Era uma sarça que tinha até promessa de receber da chuva, mas estava enterrado no deserto. Só que ele estava no melhor lugar, porque o fogo do Senhor estava sobre ele. O que Moisés estava disposto a abrir mão, irmãos, era do que talvez a maioria de nós não estejamos: da bênção pela presença. Moisés disse: eu não vou para Canaã, eu não vou para a terra prometida, ainda que o Senhor coloque uma miríade de anjos na nossa frente, se o Senhor não for comigo. Porque você pode ter bens, irmãos, bênçãos, e não ter a presença, as bênçãos vão te consumir. Você pode ter, irmãos, coisas agradáveis, mas se você não tem a presença, essas coisas podem roubar o seu coração. Então o que Moisés disse ali: Senhor, eu abro mão da promessa que Israel está esperando há tantos anos, desde Abraão até nossos dias. Mas, Senhor Deus, a minha promessa é a tua presença. E se não fosse bastante, irmãos, Moisés ainda foi além: Pai, mostra-me a tua glória. Do capítulo 3 ao capítulo 33, nós vemos, irmãos, uma mudança radical de alguém que estava frio, desanimado, angustiado, perdido. E a gente vê agora o que? Alguém sendo incendiado, dia após dia, desejando mais do Senhor, queimando mais pelo Senhor, sendo um instrumento de Deus, sendo um canal de Deus, sendo resposta de Deus, sendo reavivado, sendo fervoroso novamente. E então a gente encontra o Moisés no capítulo 33, irmãos, totalmente em chamas, e não era consumido nem pela bênção,
nem pela ausência delas, nem pelos inimigos que vinham contra Israel, nem por coisa alguma. Agora, para a gente caminhar para o fim, se eu quero essa vida, quantos desejam? Precisamos nos atentar para o maior detalhe dessa experiência que Moisés teve com o Senhor. Quantos querem saber? O principal detalhe dessa experiência da sarça foi: tira as sandálias dos teus pés. Uai, como assim, pastor? Tudo que você, irmãos, carregou até aqui não serve mais. O seu passado, as suas dores, suas frustrações, suas muletas, o seu passado tem que ficar aqui. O que te trouxe até aqui não serve mais para onde eu quero te levar. Tirar as sandálias dos pés representava abandono de um lugar de frieza e se propor, se entregar a um tempo de fervor em Deus. Moisés, para você caminhar nesse novo caminho, trilhar nessa trilha, até esse destino da minha presença em sua vida, você precisa abandonar as velhas práticas. Você precisa abandonar a sua frieza. Você precisa abandonar as coisas que te trouxeram até aqui. E agora, caminhar em um novo e vivo caminho. E se Moisés, irmãos, no capítulo 33, foi aquele homem que disse: mostra-me a tua glória, e Deus apareceu para ele no monte, significa que Moisés abandonou seu passado, abandonou suas frustrações. Entenda, não é a sua dor que atrai a Deus, é a sua fé. Pastor, e como é que eu trilho esse caminho? Palavra e oração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. Existe um modelo de busca, irmão. Sabe, a gente tem aquela mania de dizer assim: Deus aceita meus 10 minutos de oração, Deus aceita minha adoração aqui sentado mesmo. Ele aceita até certo momento, até enquanto não há em você entendimento do que de fato Ele espera. Não queramos, irmãos, dar a Deus o que a gente acha que Ele quer receber, mas sim o que Ele deseja receber de nós. Porque se a gente fica vivendo a vida inteira querendo dar a Deus o que a gente acha que Ele quer receber, em vez do fogo te preservar, o fogo vai matar você. Ananias e Safira venderam a propriedade e eles acharam que eles poderiam depositar ali o que eles achavam de melhor. E olha que estávamos no tempo da graça. Eles foram ali dar a Deus o que eles achavam que era suficiente. Não porque eles não tinham. O problema, irmão, não foi a quantidade, foi o coração. Porque eu posso não ter o que o outro tem, mas se o meu coração, porque ele busca nós lemos aqui 2 Crônicas, ele está com seus olhos sobre a face da terra buscando um coração. Não é quem oferta mais, não é quem canta mais bonito, não é quem prega melhor, porque pregação, irmãos, não muda o céu. Pregação, irmãos, não move Deus. Amém? Pregação move o homem, a palavra sendo ministrada move a nós. Mas o que move o coração de Deus é a oração, é a busca. Deus nos deu a ferramenta de mover o seu coração, irmãos, e é por meio da oração. Quantos decretos Deus havia estabelecido sobre o povo, e alguém se levantou em intercessão e oração, dizendo: Senhor, tem misericórdia, e Deus foi lá e voltou atrás. Talvez o veredito sobre a sua vida só está esperando você dobrar o joelho e dizer: Senhor, tem misericórdia, intervém, para que Ele mude o cenário. Ser fervoroso é o que vai de mão te preservar. É como aquela sarça que queimava e ela não se consumia. Nós precisamos voltar ao fervor, o fervor que não nos importamos, irmãos, com o horário. Nós não somos donos da comida, nós jejuamos, nós oramos, nós buscamos ao Senhor.
Porque o fervor revela quem é o Senhor da sua vida. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar. Mas no sábado à tarde eu estava ministrando para os adolescentes. E eu comecei a perguntar assim para eles. Eu quero fazer essa pergunta aqui. Quantos aqui, irmãos, reconhecem Jesus como o Senhor da sua vida? Jesus é meu Senhor. Ele é o dono da minha vida. Sabe? Jesus é o meu Senhor, eu creio nele. Amém, aleluia por isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo ele tem do seu dia? Porque os verdadeiros senhores, o verdadeiro Senhor da nossa vida é aquele a qual nós dedicamos mais tempo. O que mais tem a tua atenção é o que te governa. E naquele momento específico, para aqueles adolescentes, eu falei sobre internet, redes sociais, entretenimento. Mas às vezes nós fazemos uma espécie de senhorio das nossas dores, sabe? Dos nossos dilemas. A gente só fala disso, só pensa nisso, só testemunha disso. Paramos de falar das bondades do Senhor, de dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. De que ainda que, sabe, a videira não floresça, ainda que não haja mantimento nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. De dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guiar-me faz a verdes pastos, guia-me a águas tranquilas, põe uma mesa perante meus inimigos. Aonde está o fervor? Aonde está o fervor, irmãos? De um povo que foi gerado no fogo. Onde está o fervor, igreja? É o fervor que vai te preservar quando o inimigo se levantar e você vai dizer assim: olha, por um caminho tu vieste contra mim, mas por 7 tu sairás. Onde está o fervor, irmãos, para diante da guerra dizer: 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aonde está o fervor? De uma igreja que mesmo em meio à perseguição vai se reunir e dizer: Senhor, aviva a tua obra em nosso meio, que enquanto nós formos pregar o teu evangelho, o Senhor venha com sinais, com prodígios e maravilhas. E após aquela oração em Atos capítulo 4, a Bíblia vai dizer que aquele lugar tremeu. Aonde está o fervor da minha igreja, diz o Senhor? Aonde está o fervor dos meus filhos? Aonde está o fervor dessa geração? O fervor da igreja, irmãos, é o que vai preservá-la. É o fervor do Espírito. É o fervor, é o fogo do Espírito que vai, irmãos, levar você a perseverar. Não te prometo que amanhã o teu dia vai ser, irmãos, diferente do de hoje, no sentido do que você vai encontrar pela frente. Mas se você buscar ao Senhor, se você dobrar os seus joelhos, você vai experimentar de um renovo espiritual sobre a sua vida. E aquilo que tinha poder para te parar, não terá mais poder para te parar. Porque só tem poder para nos parar aquilo que tem poder para nos mover. Se você é movido pela depressão, a depressão vai te parar. Se você é movido pela ansiedade, a ansiedade vai te parar. Se você é movido pela comida, a comida vai te parar. Mas se você é movido pelo fogo, nada vai te parar. Nada vai te parar. Feche seus olhos. Espírito Santo, Tu és o Senhor de nossas vidas. Nessa noite nós nos rendemos a Ti, Senhor. Reconhecemos que precisamos, somos dependentes do Teu agir. Somos dependentes da manifestação da Tua glória, Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a Tua obra, Senhor. Deus, esquece da Tua ira, Deus, e vem com misericórdia sobre nós. É um tempo de avivamento e nós buscamos, pedimos, queremos ser avivados. Queremos, Pai, caminhar, Deus, mesmo em meio deserto, mas, Senhor Deus, cheios do fogo do Senhor.